A graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Saltério, no Salmo 73. Esse salmo é um salmo bem conhecido. Nós vamos ler todo ele. Nós temos hoje um desafio de explorar todos estes versos aqui. Então, tenha toda a reverência ao Senhor para que possamos ouvir a palavra que vem dele de forma alternada. Vou ler os ímpares e a igreja os pares. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Como ficam de súbito, assolados, totalmente aniquilados de terror. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Amém. Fique com a sua Bíblia aberta. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua Santa Palavra, uma porção, Senhor, da Tua Escritura. Fale conosco, Deus bendito, ajuda-nos a compreender a Tua Santa Escritura, a Tua mensagem e aplicar em nossos corações. Que o Senhor seja com cada um que está aqui, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este salmo conta a história de um homem chamado Asaf. E Asaf, ele teve a oportunidade de estar ao lado do rei Davi.
E é interessante que ele tem a essência de um adorador e alguém que vai compor, meus queridos, do Salmo 73 a 83 é composição dele, e também o Salmo 50, que é um salmo que fala sobre a essência do culto, também foi composto por este homem chamado Asaf. Ele era um homem que tinha tanta comunhão com Deus, meus irmãos, que ele podia dizer verdadeiramente o seguinte: bom é Deus para com Israel. As Escrituras Sagradas vão nos dizer, por exemplo, lá em 1 Crônicas, capítulo 16, que Davi vai colocar Asaf como líder do louvor. Ele tinha uma responsabilidade tamanha de organizar o louvor no santuário de Deus. E nós sabemos muito bem que havia trabalho, havia serviço 24 horas por dia no tabernáculo, depois no templo do Senhor, seja ele móvel ou seja ele fixo, depois construído por Salomão. Então, meus irmãos, nós vamos ver Asaf sendo um homem de Deus, mas um homem como eu e como você, e um homem que teve os seus questionamentos, e é o que nós encontramos aqui neste Salmo 73. Talvez se você ler este Salmo 73, você vai dizer: não, pastor, a mensagem principal aqui desse texto, né, a ideia principal é o problema da prosperidade dos maus. Mas, particularmente, eu não vejo isso. Para mim, a mensagem central está lá no verso 17, quando o salmista nos diz: até que entrei no santuário de Deus. Ou seja, até quando Asaf se atinou com a presença do Senhor. Quando ele se atina com a presença do Senhor, toda a sua perspectiva muda. Neste salmo, Asaf vai tocar em questões importantes no que diz respeito como nós podemos enxergar as coisas que estão ao nosso redor. Até podemos questionar as coisas que nos acontecem, mas jamais podemos duvidar da bondade de Deus. Eu não sei se você já fez estes questionamentos do tipo: por que os justos sofrem e padecem necessidades, enquanto os ímpios desfrutam daquilo que é bom e daquilo que é melhor do que esta vida pode oferecer? Por que Deus deixa seus fiéis passarem por tantas provações como aqui na Coreia do Norte e os ímpios se regalarem apesar da sua impiedade? Será que vale a pena mesmo servir a Deus? Estes questionamentos perturbaram Asaf. E quando estava tomando de conta dele, meus queridos, graças a Deus que então ele vai entrar na presença do Senhor e vai ter uma compreensão dos fatos de forma totalmente diferente. Então eu posso dizer que o verso 17 é a chave para entendermos aqui este salmo. É a chave para que possamos entender este salmo. Por quê? Foi contemplando a presença de Deus lá no templo que Asaf recobrou os sentidos e retomou o rumo certo para seu coração confuso e perturbado diante dos questionamentos levantados por ele mesmo. E aí, irmãos, eu gostaria de fazer aqui uma ilustração, de trazer uma ilustração para vocês, para a gente poder entender um pouquinho este Salmo 73 e entender como de fato ele vai mudar o seu olhar, como ele vai mudar a sua perspectiva. Talvez você já tenha até ouvido esta ilustração. Um dia,
4 homens cegos de nascença, que nunca tinham visto a luz do dia, eles decidiram ir no zoológico. Quando eles chegaram lá diante de um elefante, o guia daquele zoológico permitiu que cada um pudesse tocar naquele animal. O primeiro homem com deficiência visual segurou a cauda do animal e disse: esse elefante, na realidade, tem uma corda grande. O segundo abraçou uma das patas e disse: esse elefante é como um grande tronco de árvore. O terceiro homem tocou o lado do elefante e disse: o elefante é realmente um grande muro. E o quarto, por fim, tocou a tromba e disse: elefante é como uma cobra enorme. A verdade aqui, a partir desta ilustração, é que nenhum deles conseguiu descrever de fato o que seria um elefante. Isso porque cada um olhou a partir de um olhar, de um ângulo pessoal único, de uma única perspectiva, a partir de um ponto apenas. E aí eu pergunto: de que lado, de que ângulo, de que maneira, de que perspectiva, de qual lugar você está analisando tudo que aconteceu na vida de Asaf e o que acontece na sua vida e na minha vida? Eu estou perguntando isso, irmãos, porque nem sempre conseguimos entender as adversidades, nem sempre conseguimos entender as contradições, nem sempre conseguimos fazer uma leitura lúcida da realidade que está ao nosso redor. Leitura lúcida esta que Asaf teve grande dificuldade de ter, a não ser quando ele chega diante de Deus, diante da presença de Deus, ali naquele santuário. E aí, esta noite eu vou explorar estes versos aqui, estes 28 versos, meus irmãos, e a minha oração lá na minha casa foi que este salmo pudesse falar aos nossos corações. Amém? Vamos ver aqui no texto por que devemos nos atinar com a presença do Senhor. Por que nós devemos nos atinar com a presença do Senhor? Para que o seu coração não inveje os ímpios. Está do verso 1 ao verso 12. Olhe para o verso 1. O verso 1 abre o salmo com uma declaração de fé no caráter imutável de Deus. Imutável de Deus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Imutável. Como um escritor, eu não sei se vocês sabem disso, mas quando um escritor acaba de escrever o seu livro, a última coisa que ele escreve é o quê? É a sua introdução. Porque na realidade, a introdução é que vai dar um apanhado, vai dar uma ideia geral do que é o seu livro. E acontece a mesma coisa aqui. Como um escritor que deixa a introdução do livro para ser escrita só no final, para colocar na introdução toda a ideia do livro, Asaf, o salmista, começa o salmo apresentando a grande lição que ele tirou depois de tudo o que passou e registrou neste salmo. Ele foi construindo este salmo para depois aqui no verso 1 dizer: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. A expressão com efeito quer dizer verdadeiramente, de fato. E este princípio sagrado que o salmista tem em sua mente e coração é o princípio que Deus é verdadeiramente bom para o seu povo da aliança. E nós fazemos parte do povo da aliança, irmãos. Só que no momento em que Satanás atacou o coração de Asaf,
levou Asaf aos mais profundos conflitos. Por isso que no verso 2, nós vamos ver ele dizendo: quanto a mim, porém, quase me resvalaram o quê? Por pouco faltou para que se desviasse os meus. Pense neste homem. Da tribo, qual era a tribo de Asaf? De Levi. Ele era um levita, um homem de confiança de Davi. Mas este homem teve grandes conflitos interiores, conflitos existenciais diante do Senhor, conflitos estes que todos nós já passamos, ou estamos passando, ou podemos passar. Mas é interessante que no momento que um dos inimigos que nós temos, que é o Satanás, ele ataca severamente o coração de Asaf, e ele faz esta declaração honesta. Agora é uma declaração honesta mesmo: quanto a mim, quase apostatei, quase me resvalaram os meus pés. Irmãos, e aí ele vai nos mostrar no verso 3 o seguinte: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. No verso 3 ele declarou, irmãos, a inveja que ele tinha da prosperidade dos perversos. E este substantivo aqui, prosperidade, sabe qual é a palavra em hebraico? Paz, shalom. Interessante, né? Porque a palavra shalom, a gente diz, né? A paz do Senhor, né? Shalom Adonai, né? A paz do Senhor. A palavra paz aqui, shalom, dependendo do contexto, ela vai nos trazer esta paz que o dinheiro de forma falseada pode nos trazer. Falso engano que a prosperidade traz a nossa verdadeira paz. Mas ao ver a tranquilidade com que os perversos viviam, apesar da maldade de seus corações e atitudes, o salmista por pouco duvidou do caráter bondoso do Senhor. Interessante, irmãos. Tudo isso porque nasce no coração de Asaf um negocinho chamado inveja. Ele vai invejar a situação daqueles homens que estavam prosperando. E do verso 4 ao verso 12, ele vai descrever, por isso que eu peço que você esteja com a sua Bíblia aberta, o estilo de vida dos ímpios. O estilo de vida dos homens que não são tementes a Deus. Contudo, é importante destacar que a forma como o salmista viu os ímpios, de longe é a realidade deles. Vamos lá? Verso 4 e verso 5. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Eles eram despreocupados e sadios. Asaf vai nos dizer isso aqui. Na realidade, os ímpios são despreocupados. Os ímpios são sadios. Interessante, né? Que ele explora até mesmo a saúde emocional e a saúde física dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte. Não há problemas de dor, eles são sadios, eles não passam por aflições, eles são despreocupados. A despeito de uma vida desregrada, na realidade eles gozam de muita saúde. Eles não sofrem cansaço decorrente do trabalho e eles não estão muito preocupados com o Senhor. Asaf começa a descrever como são os ímpios. Tomara Deus que não haja ninguém aqui
que esteja dentro desta descrição de Asaf. Tomara Deus. Mas Asaf continua a nos dizer, versos 6 e 7, que eles são soberbos e violentos. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Interessante, né? Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba destes ímpios é como um colar. Ele faz desta comparação aqui, que os cinge como um colar, né? Que enfeita. E a violência como um vestido que os cobre. Eles se orgulham da posição social que eles têm e usam da violência para oprimir as pessoas que não têm. É só nós lembrarmos, por exemplo, do profeta menor Amós, do vaqueiro de Tecoa, quando ele vai até o reino do norte, e ali vai profetizar. Tem algo interessante que me chama a atenção ali naquele livrozinho pequeno de Amós. Ele vai chamar a atenção daquelas vacas de Bazã, aquelas mulheres ricas da sociedade, que se vestiam muito bem, por meio da exploração do povo, porque lá no mercado, o povo era roubado nas balanças, meus irmãos. Os ímpios, estes ímpios, eles são soberbos e violentos. Eles, na realidade, têm o olhar deles somente para a riqueza. E eles, infelizmente, tramam o mal. Têm um coração fantasioso. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brota-lhes fantasias. É uma linguagem bastante poética, aliás, é uma linguagem poética aqui de Asaf, meus irmãos. Asaf vai descrever este homem ímpio e vai dizer o estilo de vida deles. São despreocupados e sadios, são soberbos e violentos, são zombadores e blasfemos, como nós encontramos nos versos 8 e 9. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Ou seja, suas palavras que brotam de seus corações malignos são carregados de zombaria. E eles também blasfemam contra todo mundo. Meus queridos, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra, além de blasfemar contra todo mundo, também desandam a língua contra os céus. Eles falam contra Deus, eles se opõem contra Deus. Não há escape de seus falatórios maldosos e cheios de dolo. Estes são os ímpios. Os ímpios, despreocupados, sadios, soberbos, violentos, zombadores, blasfemos. Mas também, versos 10 e 11, admirados e imitados por outros ímpios. Irmãos, por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso existe conhecimento no Altíssimo? Em sua trajetória de iniquidade, esses perversos têm admiradores. Têm admiradores que são ávidos por suas palavras malignas, como alguém que bebe água de uma fonte
dando goles longos e gostosos. É isto que significa aqui, quando o texto vai nos mostrar, irmãos, largos sorvos. E assim como eles falam contra Deus, seus seguidores também chegam a dizer assim: como sabe Deus? Acaso existe conhecimento no Altíssimo? Os ímpios se enriquecem de diversas formas ímpias, irmãos. Verso 12. Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Os ímpios se enriquecem de diversas formas ímpias e mesmo assim vivem tranquilos por toda a vida. Toda a vida. É só nós olharmos para o nosso Congresso Nacional e ver que ali tem homens que não estão preocupados em nenhum momento com a existência de um Deus que é juiz sobre todas as coisas. Vamos aplicar, meus queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você. A verdadeira batalha espiritual é essa que é travada no nosso coração. A verdadeira batalha espiritual não é aquela batalha onde anjos estão lutando contra demônios. Mas a verdadeira batalha espiritual é aquela que é travada no nosso coração, quando nós somos levados a questionar a bondade de Deus. O salmista não duvidava da bondade de Deus, mas ele não conseguia entender porque o ímpio podia viver tão bem, mesmo praticando tantos pecados contra Deus. É interessante que quando Asaf tira o olhar da presença de Deus, da existência de Deus, da glória de Deus, então a glória falsa do mundo toma o seu coração. O ímpio nega àquele que está infinitamente acima, irmãos, da sua preocupação, da minha preocupação e da capacidade do nosso entendimento, meus queridos. Então, a verdadeira batalha espiritual é aquela que é travada aí no seu coração e que estava realmente deixando Asaf extremamente confuso, meus queridos. Mas mesmo sendo tomado de inveja, que é pecado, porque a Bíblia vai nos dizer que ele foi tomado desta inveja, nós temos que aprender que nós devemos nos atinar com a presença de Deus para que o nosso coração não desista de uma vida de integridade. Isso nós encontramos nos versos 13 a 15, meus irmãos. Olha aí, por favor. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência. Aquele homem chegou a um determinado momento que ele chegou a expressar isso. Eu mantive a minha mente limpa, eu mantive o meu coração limpo, eu conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Isso foi inútil. Inútil. E é por isso que nós devemos nos atinar para a presença de Deus. Por quê? Para que o nosso coração não desista de uma vida de integridade. Porque Asaf chega a dizer isto. Parece que ele já estava desistindo de uma vida de integridade, de uma vida de retidão diante do Senhor. Ele diz: pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Ou seja, o que Asaf quer dizer aqui? Era tão difícil ele entender isso aqui,
tão complicado, e ele vai dizer isso no verso 16, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Porque olha bem, se eu pensasse, o que está escrito, se eu pensar em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos, ou seja, o Senhor foi fiel durante toda a história ao povo de Israel, e continua sendo fiel ao povo de Israel. Se eu pensar em tais palavras, eu já vou trair a geração dos teus filhos. Aqui no verso 15, ele está iniciando, sabe o que, queridos? Ele está iniciando um processo de recondução da sua sanidade. Quando ele vai cair em si e vai dizer, se eu tivesse pensado como estes caras aí, eu teria traído aqueles que foram fiéis a ti, ó Deus. Ainda bem, né, irmãos? Graças a Deus, que Deus sempre está nos socorrendo. Por isso, ao aplicar isso aqui para as nossas vidas, nós não podemos deixar de mirar a glória de Deus, a presença de Deus. No momento em que você deixar de contemplar a glória do Senhor, a soberania dele, certamente o seu coração cairá nas mais profundas dúvidas. Vai fazer com que você questione. Quando eu olho para esse texto aqui, eu lembro de Elias. A Bíblia nos diz lá em 1 Reis 19, que Elias chegou a dizer assim, eu não me dobrei a Baal. Eu não me dobrei a Baal. E aí Deus diz a ele que tinha conservado 7.000 pessoas fiéis em Israel. Meus irmãos, assim também em nossos dias, não somos os únicos que estão sofrendo por decidir aquilo que agrada a Deus. Nós somos convocados, irmãos, para agradar ao Senhor, para vivermos uma vida reta diante do Senhor, meus queridos. E tenha certeza absoluta que não somente você está levando uma vida que agrade ao Senhor, outras pessoas, pela graça de Deus, também estão talvez passando por questionamentos como este homem passou. Entretanto, Deus dá a graça dele para que possamos sair destes conflitos, destes questionamentos, até mesmo talvez de um surto da existência de Deus, e o voltar pela graça de Deus à nossa sanidade na afirmação, meus queridos, na afirmação de que Deus, Ele vai completar a boa obra que Ele começou nas nossas vidas. Amém? Asaf, quando eu olho para Asaf, eu também penso em outras personagens das Escrituras. E eu tenho certeza que todos aqueles que foram chamados para viver para Deus, que são santos e irrepreensíveis porque foram eleitos, a Bíblia nos diz que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o fim. E Asaf, irmãos, ele realmente nos mostra isso, nos mostra que ao nos atinar com a presença de Deus, isto é fantástico, porque o nosso coração não desiste da integridade que nós fomos chamados a viver diante deste Deus. Até porque nós somos filhos da luz e não filhos das trevas, meus queridos. Agora, continuando aqui, nós devemos nos atinar com a presença do Senhor, de Deus, para que o nosso coração seja confrontado por este Deus.
E aí você vê isso do 16 ao 22. Charles Spurgeon, grande pregador batista, homem de Deus, considerado príncipe dos pregadores, ele disse algo interessante ao ler este salmo. Aliás, ele tem até um sermão neste salmo. Ele diz assim: o material de que sou feito exige que eu seja disciplinado por Deus o tempo todo. O material de que sou feito exige que eu seja disciplinado por Deus o tempo todo. E o salmista estava aqui atordoado com os seus questionamentos. E pior, com os seus pensamentos que quase o levaram a tropeçar. Por isso que ele vai nos dizer no verso 16: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ele não consegue nem refletir sobre isto. Ele não consegue compreender por que os ímpios prosperam e por que os justos sofrem. Por quê? Esta era a pergunta deste salmista. E ele diz: achei muito pesada a tarefa para mim. E como aqui cambaleando, atordoado, confuso, então ele vai à casa do Senhor, e ali no santuário, na presença de Deus, à luz da glória de Deus, Deus vai iluminar a sua alma, que estava permanentemente ali angustiada e confusa, até que então ele vai se atinar e vai ser uma mudança de perspectiva agora no olhar de Asaf. Por quê? Porque o verso 17 nos diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Com o fim deles. Lembra da introdução? Verso 1, que ele vai descrever o caráter bondoso de Deus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Porque ele então aqui vai se atinar para o fim dos justos e o fim dos ímpios. Meus queridos. E do verso 18 até o verso 20, ele vai descrever não só o fim dos ímpios, como também trata aqui do sofrimento deles já nessa vida. Olha que coisa interessante, eu acho interessante. Olha para o Salmo, irmãos. Asaf, do verso 4 ao verso 12, vai descrever o estilo de vida daqueles caras. E vai ter inveja do estilo de vida deles. Do verso 4 ao verso 12. Eles são o quê? Despreocupados. Eles são sadios, não é isso? São despreocupados, eles são sadios, eles são soberbos, eles são violentos, eles são zombadores, eles são blasfemos, eles são admirados e imitados por outros ímpios. Mas aqui do verso 18 até o verso 20, ele vai descrever não só o fim desses caras aqui, mas também, irmãos, como eles sofrem. Quem foi que disse que os ímpios não sofrem? Como é que o cara escreve um salmo de 28 versos? Aliás, não havia verso naquela época, tá? Como é que ele escreve isso? Onde demonstra inveja do estilo de vida, mas depois do mesmo salmo, na mesma escrita, ele vai colocar aqui, vai descrever o fim desses caras, dos ímpios. Se não observem, tu certamente os pões em lugares o quê? Escorregadios, e os fazes cair o homem que estava invejando, agora parece que ele está tão lúcido, mas tão lúcido, ele realmente voltou para o prumo. Deus fez assim: volte para o prumo, Asaf. Volte.
Volte a sua lucidez, a sua saúde mental e espiritual, quando ele entra no santuário do Senhor. Agora, esse homem não mais vai invejar o estilo de vida dos ímpios. Pelo contrário, ele vai agora descrever como é que Deus trata o ímpio. Quem é o ímpio? Quem é o ímpio? Quem é o ímpio? É uma pergunta. Alguém pode me dizer quem é o ímpio? Aqueles que não creem em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqueles que zombam de Deus. Aqueles que levam uma vida sem temor a Deus. Uma vida de autonomia. Estes são os ímpios. E o fim deles a gente ainda vai ver. Deus os faz tropeçar e cair na destruição. E no verso 2, acho interessante que este salmo está conectado. O verso 2, o salmista declarou que quase tropeçou e caiu, mas os ímpios certamente tropeçarão e cairão, e isso pela mão de Deus como um sinal do seu juízo. Olha o que a Bíblia nos diz no verso 2. No verso 2 ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Por pouco eu me desviei dos meus passos, ou seja, por pouco eu me desviei dos teus caminhos, mas este mesmo homem vai nos dizer agora, irmãos, que os ímpios irão tropeçar. Meus queridos, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Deus os abate em sua arrogância e soberba. Sabe o que Asaf está fazendo aqui? Ele está agora, irmãos, contra-argumentando com o estilo de vida dos ímpios. É tanto que no verso 6... daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. No verso 6, eles são descritos como imponentes e arrogantes, e ninguém pode derrubar esses caras. Mas aqui, irmãos, no verso 19, é assustador. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. No verso 9, eles são descritos como quem zomba de Deus e não o temem. Mas, justamente o mesmo Deus que eles zombam e que não o temem, justamente o mesmo Deus de quem eles desdenham, é o mesmo que virá abatê-los na sua arrogância e na sua soberba, porque Deus, ele abate, meus queridos, ele abate aqueles que são soberbos, aqueles que são arrogantes, meus irmãos. E o verso 20, a Bíblia diz que Deus o julgará severamente, como ao sonho, quando se acorda assim o Senhor: ao despertares, desprezarás a imagem deles. Interessante, né, irmãos? Devemos nos atinar com a presença de Deus para que o nosso coração seja confrontado por este Deus. Diante desta triste realidade aqui que aguarda os ímpios, o salmista então vai confessar no verso 21, quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram. Olha aí, o que o texto vai nos dizer? Eu estava embrutecido e ignorante, eu era como o quê? Um irracional à tua presença. Mas ao entrar na presença de Deus, o salmista foi confrontado com o seu pecado. Ele foi confrontado com o seu pecado.
Quanta loucura foi a do salmista em invejar os ímpios. Foi uma loucura Asaf invejar os ímpios. Quanta tolice foi julgar a felicidade deles pela vida que eles levavam, sem considerar o fim que eles teriam. Qual é o fim dos ímpios? Viver eternamente distante, separado de Deus. Qual é o fim dos ímpios? Viver eternamente debaixo da ira de Deus. Glória a Deus para aqueles que estão em Jesus, nosso Senhor. Porque se há alguém aqui dentro desta igreja esta noite que ainda não entregou sua vida a Cristo Jesus, a minha oração é que o Espírito de Deus esteja flechando o seu coração. Meus irmãos, como é que nós podemos então aplicar isso aqui? Quando você ceder à tentação em duvidar da sabedoria e da providência de Deus, quando você cair na tentação de invejar os ímpios por causa de uma vida abastada que eles têm, pensando que isso é a coisa mais importante, mais valiosa, basta você realmente lembrar desta descrição aqui de Asaf, nos versos 18, 19 e 20, que vai nos mostrar, irmãos, que invejar o ímpio, na realidade, é uma loucura. Uma loucura. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Este mundo, preste atenção, este mundo é o único céu que o ímpio experimentará e o único inferno que o crente sofrerá. Amém? Este mundo será o único céu que o ímpio experimentará e o único inferno que os crentes sofrerão. Porque haverá um dia que nós estaremos no novos céus e nova terra diante do nosso Deus. Mas aqueles que não entregaram suas vidas a Jesus estarão eternamente condenados no lago de fogo. Está lá em Apocalipse capítulo 21. Quando você tirar os seus olhos de Deus, que Ele se apiede da sua alma e confronte você para o seu próprio bem. Amém? E por fim, devemos nos atinar com a presença de Deus para que o nosso coração seja consolado por este Deus. E é o que nós vamos então ver nos versos restantes aqui do Salmo 73, irmãos. A despeito das inquietações do coração de Asaf, do meu coração, do seu coração, a despeito das inquietações do coração do salmista que levaram a ele questionar sobre a providência de Deus, o salmista estava certo de que Deus não iria desampará-lo. Nem mesmo quando seu coração foi tomado de dúvida. Por isso que no verso 23 ele diz: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Pela minha mão direita. Um termo aqui, na realidade, uma expressão bem semítica, bem hebraica, segurar pela mão direita, ou seja, com segurança. Interessante, irmãos, é que na presença de Deus, na vida do salmista, na presença de Deus, o salmista tinha duas certezas. Primeira, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na sua glória. Qual é a primeira certeza aí? Tu me guias com o teu conselho, ou seja, a palavra de Deus é a diretriz da minha vida. E a segunda certeza é que depois Deus vai nos receber na sua glória. Irmãos, a riqueza maior do que essa? Não há.
Por isso o salmista continua a nos dizer: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Quando nós temos a certeza do que Deus está fazendo para a nossa salvação, então nós vamos nos regozijar e descansar somente nele, no nosso Senhor. Não há riqueza maior do que esta, irmão. Por isso que ele diz: quem mais tenho eu no céu? Quem mais? Não há outro em que eu me compraza na terra. Por isso, vivendo com os pés na terra, mas com o coração no céu. É isso que nós devemos fazer, queridos. E o salmista aqui vai expressar a sua fé e esperança em Deus de forma impressionante, a ponto dele dizer assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha herança para... Nós encontramos agora aqui um salmista totalmente diferente. Um salmista que está crendo que de fato Deus ele é justo. Um salmista que não tem mais inveja dos ímpios. Um salmista que vai descrever qual realmente é o fim desses ímpios. E um salmista que vai nos mostrar um Deus que está nos consolando o tempo todo. E tudo isso quando ele se atina lá no santuário, diante da presença do Senhor. Meus irmãos, no verso 27, o salmista vai nos mostrar que os ímpios têm tudo o que desejam, mas eles não têm aquilo que é mais importante e mais caro para a vida de um homem, que é Deus. Deus. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo, meus queridos. Por isso a maior loucura que um homem pode ter é a loucura de não viver uma vida com Deus. A maior loucura é daqueles que se afastam da presença do Senhor. Por isto, você que está aqui esta noite, que você continue olhando firmemente para este Deus. E o salmista vai encerrar esta peça aqui no saltério, fazendo o seguinte: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Interessante, irmãos. Se os ímpios vivem apartados de Deus, o salmista, por sua vez, permaneceria ali na presença do Senhor. E agora, na eternidade, ele tem esta consciência. Na eternidade, os ímpios iriam experimentar o juízo de Deus, mas os justos iriam experimentar o gozo e a salvação de estar eternamente na presença do Senhor. Amém, amém mesmo. E aí, tudo faz sentido do verso 1, tudo faz sentido quando agora a gente lê o verso 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração. Assim o salmista volta ao tema inicial deste salmo aqui, que fala da bondade de Deus, lá no verso 1, em favor do que nele confiam. Quando ele sai do templo, ele sai um outro homem. Irmãos, quando ele sai do templo, os seus questionamentos, as suas inquietações, elas são diluídas, elas são dirimidas pela presença do Senhor. Para terminar, para aplicar estes versos aqui finais, eu quero dizer para você que Deus está nos consolando o tempo todo. Amém?
Você é guiado por Deus nessa vida e nós estamos sendo conduzidos para a glória eterna. Meus irmãos, você consegue imaginar o que é esta glória eterna? Você consegue realmente imaginar o que é este verdadeiro tesouro? O verdadeiro tesouro de estar ininterruptamente e eternamente na presença do nosso Senhor. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, nós podemos até mesmo ser assaltados por questionamentos como descritos aqui neste salmo, mas nós precisamos ter algumas verdades em nossas mentes. Quais? Primeira, Deus é bom o tempo todo. Amém? Deus é bom o tempo todo. Segunda, Deus jamais faltará aos seus servos. Terceiro, Deus jamais faltará aos seus servos porque Ele é fiel às suas próprias promessas. Que apesar de mim, Deus permanece fiel. Uma outra coisa, os ímpios eles até terão alegria aqui, durante 70 anos, 80 anos, 90 anos, mas os filhos de Deus serão plenamente satisfeitos por Ele por toda a eternidade. Que eu e você, que nunca percamos a glória de Deus, a presença de Deus, meus queridos, no rumo da nossa vida. Que jamais venhamos invejar aquilo que é mal, mas que de fato possamos abraçar aquilo que é bom. Meus irmãos, bom. E Asaf, ele nos dá uma grande lição. A lição que, quando você estiver nas maiores crises da sua vida, em relação a Deus e à humanidade, que você possa entrar na presença dEle, do Senhor. Porque é entrando nesta presença é que, talvez, como ele encontrou respostas, porque Deus foi gracioso com ele, talvez Deus sendo gracioso com você e bondoso, você também vai encontrar algumas respostas, algumas perguntas que estão realmente aturdindo o seu coração e até mesmo abalando a sua fé. Que Deus os abençoe, meus irmãos, e não se esqueçam, devemos nos atinar com a presença do Senhor. Amém. Vamos orar. Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, louvamos o Teu nome, Deus bendito. Te agradecemos pelas nossas vidas e te agradecemos, ó Deus, porque o fim dos justos é na realidade o início de uma vida eterna diante da Tua santa presença. Queremos, ó Deus, rogar por pessoas que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus, verdadeiramente. E pedir, ó Deus, para que Teu Santo Espírito esteja convencendo essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, para que elas possam também, ó Deus, ter toda esta percepção lúcida que Asaf teve. E somente pelo Teu Santo Espírito agindo em nós é que realmente vamos conseguir olhar, ó Deus, a partir desta perspectiva. Abençoa a Tua igreja, Senhor, diante de questionamentos que todos nós aqui temos, que o Senhor esteja tendo misericórdia de nós, para que possamos de fato nos atinar no Teu santuário, na Tua presença, para o Deus que o Senhor é, para o Deus que trata os ímpios de uma forma, mas trata os justos de uma outra forma. Abençoe a Tua igreja, Deus bendito.
e que de fato, ó Deus, como o salmista nos diz, que ele buscava em Ti refúgio e que o Senhor era a fortaleza dele, que o Senhor também seja o mesmo para conosco. Nos abençoe, hoje e sempre. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos aqueles que aqui estão e com todo o Teu povo, Senhor, espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.